Ela pode resolver vários problemas, da segurança pública, passando pela medicina, chegando até a economia. O papo hoje é sobre maconha. Temos que legalizar. Salve todas e todos, Arruda Crônico. Depois do massacre do Jacarezinho, que matou 29 pessoas, voltamos à discussão sobre a tal guerra às drogas. Eu até fiz um vídeo a respeito disso, quando tratei da questão do Jacarezinho, e você pode ver ela clicando aí no card. O fato é que a guerra às drogas mostrou a sua ineficácia, sua ineficiência, e nós temos que achar uma outra solução para esta questão do tráfico e do crime organizado. A solução que muitos veem, mas o moralismo religioso, o moralismo político e a hipocrisia e a demagogia não deixam que ninguém perceba e nem que a sociedade discuta de forma racional e lógica, seria a legalização da maconha. Já viu que o papo hoje é sério, né? Então, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para saber dos próximos vídeos e se você achar que a ideia vale a pena, compartilhe, beleza? Vamos aos dados, para a gente fazer uma discussão racional. O faturamento anual do tráfico de entorpecentes no Brasil é de aproximadamente 17 bilhões de reais. Desses 17 bilhões de reais, 12 bilhões, ou seja, 70%, é com a venda de maconha. A questão é a seguinte: o tráfico de entorpecentes é um negócio, então nós temos que pensar nele como um negócio. Vamos fazer um comparativo. Por exemplo, uma padaria. Se você quisesse quebrar uma padaria, o que você faria? Você mataria o padeiro? Não, não resolve. Isso não quebra a padaria, porque o dono da padaria vai pôr outro padeiro no lugar. Ou, para quebrar a padaria, você simplesmente tiraria dele o pão. É assim que deve ser feito. Se você tirar o funcionário de uma empresa, a empresa vai substituir o funcionário. É por isso que a guerra contra as drogas não funciona. Apreende-se 1 kg de maconha hoje, entram 2 kg de maconha amanhã. Eles matam um jovem favelado que vende drogas hoje e o tráfico repõe, colocam mais 2 para vender amanhã. Essa conta não fecha, ela é perversa porque só pune a população pobre, preta e favelada. Ela encarcera em massa jovens que poderiam ter vida economicamente ativa na sociedade. O poder paralelo que o tráfico tem existe por conta do poder econômico que o tráfico tem. O que me parece é que falir o traficante é muito mais fácil, muito mais inteligente e muito mais eficiente do que tentar simplesmente ficar a todo momento subindo o morro, colocando pessoas em risco, policiais em risco e enxugando gelo. Aí os conservadores vão dizer que a preocupação é com a vida dos nossos jovens que são afetados pela droga, pela destruição das famílias por conta do uso de drogas. Bom, necessário dizer que no Canadá e no Uruguai, onde já legalizaram a maconha, o uso de maconha por parte dos jovens diminuiu. O uso de maconha por adolescentes diminuiu. Primeiro porque se você tira da mão do traficante e faz de forma regulamentada e controlada pelo Estado, é muito mais fácil controlar quem vende, em que quantidade vende e para quem vende. Já que essas preocupações um traficante não tem, o Estado teria. Além disso, o fato de ser legalizado tirou de uma grande parcela dos jovens aquela sensação, aquele gostinho do proibido e a suposta emoção de ir até a boca de fumo para comprar. Se a gente cruzar as vantagens econômicas da maconha com os avanços da medicina, aí a gente vê o quanto o Brasil ainda está perdendo. Em Israel, a maconha é legalizada para fins medicinais desde 1999. Isso fez de Israel um gigante da indústria de cannabis medicinal. A maconha para uso medicinal também serve para tratamentos de HIV, dores crônicas, vários tipos de câncer, esquizofrenia, epilepsia, esclerose múltipla e outras 100 doenças catalogadas. E os estudos continuam para outras possíveis doenças. Aqui no Brasil, como a maconha é proibida de qualquer forma, os produtos e medicamentos derivados de maconha
são importados, então eles são muito caros. Além disso, mesmo que o paciente ou a família do paciente tenha grana para comprar, eles só podem ser importados depois de uma ordem judicial. Imagine quantas vidas não foram perdidas, como a qualidade de vida de alguns doentes, de algumas doenças, poderia ser bem melhor se a maconha para uso medicinal já estivesse legalizada e regulamentada. As famílias mais pobres não estão tendo acesso. É mais uma face da desigualdade socioeconômica no Brasil. Alguns desses remédios vão custar para as famílias, assim que a justiça permitir a importação, cerca de R$ 2.700 hoje. E o Brasil vai ficando cada vez mais para trás. Quase todos os países da Europa, a maior parte dos Estados Unidos, aqui na América do Sul, Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai já legalizaram e regularizaram em algum nível o uso da maconha. Seja para o uso medicinal, seja para a indústria têxtil, para a fabricação de tecidos, e esses países já estão à frente na pesquisa. O Brasil está ficando para trás de novo. E em grande parte desses países, incluindo aí também o Canadá, o uso de maconha já foi permitido, inclusive para uso recreativo. Sim, para que as pessoas possam fumar livremente, sem encher cadeia e sem engrossar as fileiras do crime organizado só porque quer fumar um beckzinho. E em todos esses países, o tráfico e o crime organizado estão sendo derrotados. E os índices de violência estão caindo. E os índices de criminalidade estão caindo. E esses países de quebra ainda estão ganhando muito dinheiro. A escolha me parece simples. É continuar gastando dinheiro e perdendo vidas nessa insanidade perversa que é a guerra às drogas, ou vencer o crime organizado e ainda ganhar muito dinheiro com os subprodutos legalizando a maconha. As implicações na economia também seriam várias. Primeiro, o Brasil vive basicamente da exportação de soja para a China. Sabe o que é que a China tem plantado muito e tem se tornado a grande potência em venda mundial? De maconha, exatamente. Enquanto a China importa a nossa soja, que desgasta o solo, exige grande extensão de terra, aumenta o desmatamento, a China prefere comprar da gente do que ela própria plantar a própria soja. Por quê? Porque ela descobriu que a maconha é muito mais barata para plantar, exige muito menos água, exige muito menos trabalho, desgasta menos o solo e, ao contrário, a maconha recupera o solo. A China tem ganhado bilhões vendendo cânhamo, que é um tipo de maconha muito usado na indústria têxtil. Outro negócio da China. Ela descobriu que, além de ser benéfica para o solo, a maconha dá o dobro de lucro por hectare plantado. Então, por que é que a China gastaria seu solo plantando soja se maconha dá o dobro de lucro e produz mais fibra do que o algodão? Outro produto que tem dado muito lucro a quem já legalizou o plantio de maconha. O óleo do cânhamo tem uma substância chamada CBD. Essa tal de CBD hoje é a menina dos olhos da indústria de cosméticos. O maior problema disso é que a proibição da maconha no Brasil, sob o ponto de vista da economia, é um grande tiro no pé. O Brasil está de chapéu, marcando toca. Sabe qual é o prejuízo que o Brasil tem por ano por não legalizar e permitir o plantio de maconha? 2,4 bilhões de dólares. 2,4 bilhões de dólares. Isso porque o Brasil tem duas coisas que a maconha precisa: muito sol o ano inteiro e um solo que tudo que se planta dá, como diriam as canções ufanistas por aí. Outro detalhe, sabe qual a região do Brasil que mais se beneficiaria? Exatamente a mais pobre do Brasil. O agreste do Nordeste brasileiro tem o solo e o clima ideal. O ideal também seria se a maconha fosse legalizada e o seu plantio fosse lá executado por famílias que moram no sertão semiárido do Nordeste. Pense na renda que a agricultura familiar daria a famílias que sofrem há gerações com a seca. Isso faria do Nordeste brasileiro uma potência mundial em produção de maconha, para todas as finalidades, para todo tipo de uso. Vou dar mais dados da economia. O mercado mundial de maconha legalizada deve movimentar 73,6
bilhões de dólares até 2027, com taxa de crescimento anual de 18,1% a cada ano até lá. E o Brasil tá de fora dessa. É um negócio da China ou não é? Agora, é óbvio que esses países não querem o Brasil na jogada. Com o tamanho que o Brasil tem, com o tanto de sol que o Brasil tem todo ano, com o solo que o Brasil tem. Os Estados Unidos, por exemplo, têm produzido maconha, têm ganhado dinheiro com maconha, já liberaram para uso recreativo na maioria dos seus estados, mas continua reforçando e financiando a guerra às drogas em outros países. E muita gente aqui no Brasil acreditando que é porque eles estão preocupados com a vida da juventude brasileira e com as famílias dos cidadãos de bem que são devastados pelas drogas. É nada, eles não querem que o Brasil entre nessa concorrência. É isso que a China quer, que a gente fique desgastando o nosso solo aqui e devastando floresta para plantar soja. Soja que inclusive eles compram por um preço muito barato. Enquanto isso, eles estão enchendo a burra de dinheiro com o produto que está sendo considerado um dos produtos do futuro, por conta da versatilidade e por conta da quantidade de produtos e subprodutos que ele tem, que é maconha. É isso que eles querem, que o Brasil continue panguando de chapéu atolado, fora de um mercado que está rendendo bilhões, mas que aqui só rende bilhões para o crime organizado. Agora vamos falar sério sobre algumas coisas que estão rolando e eu tenho certeza que vocês não estão sabendo. Os partidos do Centrão, que se dizem preocupados com a família, com o cidadão de bem, se dizem cristãos e honestos, eles estão apresentando um projeto de lei chamado Projeto de Lei 399 sobre legalização do plantio de maconha para uso científico. Ou seja, para fazer exatamente uso na indústria têxtil, para fazer uso na medicina, para fazer uso na construção civil. Só que do jeito que eles estão apresentando a lei, eles estão dificultando tanto que só as grandes multinacionais e os grandes fazendeiros vão ter controle disso. Ou seja, eles estão fazendo de tudo para primeiro manter a maconha proibida, dizendo que o cidadão de bem e as famílias, os cristãos, pipipi, popopô. Mas por outro lado, eles querem legalizar o lado financeiro da maconha para só eles ganharem. E ao mesmo tempo, você que quer fumar o seu beckzinho continua sobre o risco de ser preso, de tomar tapa da polícia, porque o discurso moral eles querem manter. Na Colômbia e em alguns estados lá nos Estados Unidos tem acontecido exatamente o contrário. O lucro com a venda de produtos e subprodutos da maconha tem sido revertido para as comunidades que historicamente sofreram com a guerra às drogas. É uma política de reparação social. Isso quer dizer o seguinte: o governo tem controle e regulamentação sobre a produção e venda de maconha, e parte dos impostos coletados nessa produção e venda é aplicado nas comunidades que sempre sofreram na guerra às drogas. Por exemplo, é como se a gente regulamentasse a venda de maconha aqui, desse para os pequenos e médios produtores do Nordeste produzirem, desse para as pequenas e médias empresas comercializarem, e o governo recolhesse impostos do produtor e do revendedor e aplicasse, por exemplo, nas favelas do Rio ou nas quebradas aqui de São Paulo. Óbvio que isso pode ser reproduzido no Brasil inteiro, é só um exemplo para vocês entenderem. Então, toda uma cadeia produtiva ganha com isso, mas toda essa cadeia produtiva é de famílias pobres de baixa renda, e o dinheiro aplicado é para melhorias nas comunidades de outras famílias pobres e de baixa renda. Sacaram? É isso que tem que acontecer aqui no Brasil. Quem mais sofreu com a guerra às drogas foram as favelas, as quebradas, as malocas, as palafitas, as comunidades ribeirinhas, enfim, as periferias do Brasil inteiro. Então, todo o lucro, ou grande parte do lucro que a maconha pode vir a dar para esse país, tem que ser aplicada em investimento nessas quebradas, que perderam seus entes queridos, que tiveram o pé na porta, que tiveram revólver na cara. Essas famílias é que foram as grandes vítimas da guerra às drogas. Então, nada mais justo do que essas famílias ganharem com o lucro
do fim da guerra às drogas. Os dados que eu dei aqui, eles são absolutamente fáceis de encontrar no Google. Qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa. E tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso também. O importante é que a gente comece a fazer um debate sobre a política de guerra às drogas no Brasil. Ela não está funcionando, porque quem vende continua vendendo. Quem quer comprar continua comprando. Temos que falar sobre o uso recreativo da maconha também. Além de todo esse ganho na medicina, na indústria têxtil, na construção civil, na agronomia, na agricultura, na economia, nós temos que também falar qual é o problema do cara que quer fumar lá o seu negocinho, da mana que quer fumar lá o seu negocinho e que ela compra com o dinheiro dela, do suor, do trabalho dela. Essa questão de ligar o uso de maconha com marginalidade, com criminalidade, tá errado, tá muito errado. Ponto 1. A maconha causa menos dependência do que o tabaco, que é o cigarro, e do que o álcool. Ponto 2. Não existe registro sobre overdose de maconha. Isso não acontece. Então nós temos que começar a falar sério sobre legalização da maconha. Mas é falar sério. Se a sua religião não permite o uso de maconha, então você não usa. Eu também fiz um vídeo sobre essa questão de religiões querendo impor as suas doutrinas e fazer com que elas virem lei no Brasil. Também vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. Essa é uma discussão que precisa ser feita de forma racional, de forma lógica e objetiva. Se tem razão, lógica e objetividade, a fé não pode entrar. A outra questão é moral. Não dá para ficar chamando maconheiro de marginal. Tem muito marginal que não fuma maconha. E a terceira é que nós temos hoje a terceira e estamos quase chegando em segunda maior população carcerária e quase metade de quem está preso no Brasil hoje sequer foi julgado. Então a justiça não está dando conta, as cadeias superlotadas não estão dando conta e a polícia enxugando gelo. Eles vão prender um maconheiro hoje, amanhã tem mais 3 para eles prenderem. E esse maconheiro é jovem, muitas vezes arrimo de família e está no auge da sua vida economicamente ativa. E nós estamos deixando esse jovem mofando dentro de uma cela por causa de um cigarrinho de maconha. Isso faz sentido para vocês? Outra coisa, a guerra às drogas mata mais gente do que o efeito das drogas. Isso faz sentido para você? Faz sentido manter essa proibição à maconha? Quero saber o que vocês pensam aí, deixem um comentário, pensem nesses números que eu dei aí. E a gente se vê na próxima. Valeu!